Qual foi a coisa mais louca que um amigo ou amante anterior fez com você? Enviei mensagens a meus parentes nas mídias sociais convencendo-os de que eu estava tentando acabar com tudo isso. Ela fabricou os screenshots de uma conversa e tudo mais. Tive a sorte de meus pais me entenderem o suficiente para saber que se eu fosse fazer isso, não diria uma garota com quem estive por alguns meses. A namorada de meu amigo chamou a polícia e disse-lhes que ela lhe havia dito que continuava a ouvir vozes que lhe diziam para matá-la, o que era uma fabricação completa. A polícia veio e o colocou em uma ala psiquiátrica por 3 dias de observações até que os médicos finalmente acreditaram que ela estava sã. Ela o fez durante a semana do exame final, quando ela estava na faculdade. Ela era diretamente má. Recebi correspondência em minha casa quando ela descobriu que eu ia terminar com ela. Então, não saía quando eu acabava com ela. Chamei a polícia e como ela recebeu correspondência em minha casa, eles disseram que era oficialmente sua residência também. Tive que chamar meu senhor da terra e fazer com que ele me despejasse para que ela partisse. Uma vez que ela saiu, ele cancelou o aviso de despejo e eu voltei a morar. Meu marido. Éramos namorados de liceu. Depois de 4 filhos e 16 anos de casamento, ele me traiu. Mas ela não me disse por mais de 1 ano. No dia em que ela escolheu me contar sobre seu caso, eu estava no meio de uma quimioterapia por câncer de mama. Eu era careca, doente e tinha apenas um seio. Minha mãe tinha falecido 10 dias antes. E era meu aniversário. Bons tempos. Isso foi há 12 anos. Felizmente, estou saudável. Meus filhos estão prosperando e estamos divorciados. Mas você nunca previu esta chegando. Uma vez, minha amiga na época estava ficando. Eu tinha estado no trabalho até tarde na noite anterior. Então eu queria dormir lá. Ela tentou me acordar. Não funcionava. Então eu caí de novo no sono. Então, depois de um tempo desconhecido, eu estava em sono profundo. Ela aparentemente perdeu a paciência. Ela encostou sua boca diretamente no meu ouvido e gritou o mais alto que pôde. Um alto grito de filme de terror. A dor foi imediata. Já faz uns 15 anos e minha orelha esquerda, se eu estiver em um lugar barulhento, zumbeia como se eu tivesse uma vespa no ouvido. Soa exatamente como um alto-falante soprado. Esta foi apenas uma das coisas que ela fez. Quando eu terminei com ela, ela disse a todos os amigos que eu a bati e eles ainda acreditam nela. Ela tentou fazer um trio comigo e sua amiga quando descobriu que eu tinha uma nova namorada, a fim de nos separar. Eu recusei. Então ela conseguiu que sua amiga, sim a mesma, se encontrasse com meu amigo, que então convenceu a convidá-la para uma festa em sua casa para a qual fui. Fui ao banheiro e quando abri a porta, ela estava ali parada. Me assustei. Eu disse oi, com licença. Estou prestes a sair desta casa quando ela me empurrou mais forte que pôde para dentro do banheiro e entrou e trancou a porta. Neste momento eu me assustei e comecei a gritar por ajuda. Meu amigo e alguns outros vieram e destrancaram a porta e a puxaram para fora e eu consegui sair do banheiro. Comecei a subir as escadas para ir até a porta e entrar em meu caminhão para sair, quando ela voava para fora da porta e corria para meu caminhão. Ela fica ali enquanto eu fico ali parado, incrédulo. Neste momento, tínhamos acabado há meses. Voltei para dentro e uma de suas amigas se aproximou de mim e me disse que se eu dissesse a ela, a amiga, que eu nunca mais queria ver ou falar com minha ex, ela me deixaria sair. Eu cumpri e disse à amiga dela que tinha acabado e que nunca mais queria ter nada a ver com a minha ex. Esperei alguns e espreitei para fora e vi que a costa estava livre e comecei a ir para o meu caminhão. Ouvi um grito e olhei para o lado e minha ex está correndo a toda velocidade para mim gritando. Do nada, outra senhora faz um tacle cheio do meu ex e diz para sairmos daqui. Ao sair de carro, recebo uma ligação da festa dizendo que ela se trancou no banheiro com uma faca, ameaçando se matar. Eu liguei para os pais dela e continuei dirigindo. Tudo isso aconteceu depois que ela fez o seguinte: 1. Me ligou centenas de vezes de uma dúzia de números para os quais eu bloqueei e pedi que ela não ligasse. 2. O carro das novas namoradas com ovos. 3. Tentou fazer com que eu fizesse o sexo a 3. 4. Tentou fazer de mim um amigo de tempo íntimo. 5. Pediu a uma amiga minha muito desesperada para fazer o baile de formatura na esperança de entrar em nosso grupo. 6. Me seguiu para o trabalho, para casa. 2 anos depois, tenho um novo número de telefone e estou na faculdade. Recebo uma ligação e atendo-a. É ela. Não faço ideia de como ela me encontrou. Ela perguntou se eu fui para a universidade local, a qual respondi que sim. Na verdade eu não fui lá. Fui para uma faculdade estadual. Ela se matriculou nessa universidade. Esse é o fim dessa história. Atualização. Obrigado pela preocupação.
Isto foi há 19 anos e eu estou seguro. Só soube dela mais uma vez e isso foi há 15 anos. Espero que seja o fim da história. Obrigado por meus primeiros prêmios. Ainda bem que minha ex-maluca me ganhou alguns pontos na internet. Ela me atacou com um ukulele. Enquanto gritava, estávamos discutindo, acalorados. E ela foi para outra sala. Presumi que ela estivesse conseguindo algum espaço e se refrescando. Um momento depois, ela saiu correndo para fora da sala, gritando e balançando um pouco de violão para mim. Não nos separamos então, mas acabamos por fazê-lo e esse incidente foi a principal razão. Entretanto, até então eu nunca poderia estar calmo se ela estivesse em outra sala. Ex-amigo de cerca de 6 meses no meu caso. Primeiro ele decidiu não ser meu amigo depois de uma discussão sobre kickball. Estávamos no mesmo time. Agora ele não vai mais fazer contato visual comigo. Nós ainda praticamos esportes um contra o outro às vezes e ele tentando me tirar do dodgeball foi a única vez que ele olhou na minha direção. Ainda temos muitos amigos em comum e ontem estávamos até mesmo em uma casa de amigos em comum e ele não me reconhecia. A parte louca, somos homens adultos de 30 anos e eu sinto que estou lidando com uma criança. Não sei como isso é confuso em comparação com a maioria, mas a ex disse que ia com seus filhos. Não morávamos juntos. Obviamente, para ficar em um resort, morar em LV, quando na verdade ela estava ficando no cassino de Nini com um caminhoneiro. O motorista ficou extremamente bêbado e beligerante na manhã, tarde seguinte ela claramente também deve ter ficado, porque ela acabou desmaiando na cabine do caminhão dele naquela noite, pois ele, com raiva, escondeu o telefone dela. Ela evidentemente descobriu o vídeo do telefone de mim e dela fazendo a escritura e continuou a publicá-lo em sua página FB. Comecei a receber mensagens e ligações por volta das 19 horas de amigos, depois de seus amigos íntimos. Foi insanamente embaraçoso e de partir o coração ao mesmo tempo. Eu estava em um bar dentro de 1 hora tentando me acalmar. Como o vídeo não estava, por causa do ângulo, quebrando nenhuma regra de decência da FB ela ter desmaiado. Levou até 10 a 11 da manhã do dia seguinte antes de ser removido. Naquele momento seu ex-marido, sim, bizarro, já tinha um relatório de pessoas desaparecidas com a polícia. Todos de sua cidade natal estavam incomodando a ela e a mim. A maioria pensou que eu tinha postado, no início, sobre onde TF ela estava. Os policiais tinham que vir até mim no cassino onde trabalho e me perguntar se eu queria apresentar queixa. É claro que não queria. Meu ex-melhor amigo me intimidou por mais de 5 anos na escola primária. Era como uma classe mestre em amizades abusivas. Você não está autorizado a falar com eles ou eu vou deixar de ser seu amigo porque ninguém mais vai tolerar você. E isso vinha de uma menina de 7 anos de idade. Ela costumava me bater muito e era a razão pela qual eu acreditava que eu era gorda embora eu fosse uma garotinha muito pequena. A maior coisa, porém, era quando era nossa grande produção teatral no final da escola. A escola inteira estava assistindo e também nossos pais. Eu subi ao palco e ela me tropeçou enquanto eu subia as escadas que me levavam a bater no cenário e a derrubar um monte de coisas. Um dos momentos mais embaraçosos da minha vida e eu tinha apenas 10 anos. Estávamos quebrados há cerca de 10 meses e não falávamos há 7, por razões completamente alheias à nossa separação. Eu tinha me mudado para outro lado do país, como se vivesse na costa leste e me mudasse para a Califórnia. Ela tinha descoberto onde eu morava, voado para lá, alugado um carro e estava estacionado no meu quarteirão, procurando em minha casa. No carro estava um par de binóculos, um livro sobre observação de pássaros, para explicar a qualquer transeunte porque ela estava olhando para um bairro com binóculos. Um portador de gatos. Ela não tinha um gato. Eu tinha. Ela estava planejando invadir minha casa e roubar meu gato. Ela tinha até comprado um bilhete de volta para a costa leste com a taxa para animais de estimação paga. Minha mãe deixou minha melhor amiga e sua mãe ficarem conosco porque foram expulsas de casa. Era suposto ser apenas uma coisa temporária. Alguns meses depois, meu irmão teve alguns problemas médicos sérios e teve que se mudar para casa. Eu me mudei para a garagem para que ele pudesse ficar com meu quarto. Também não era um lado, mas a mãe dela era um acumulador e prato. Garfos e colheres estavam desaparecendo sendo deixadas em seu quarto com comida bolorenta. Depois de um mês, meu irmão ainda não estava indo bem e ter outras pessoas em casa o estava estressando e piorando sua condição. Então dissemos a eles que tinham que se mudar dentro de 2 meses. Minha mãe disse à mãe que meu irmão estava se suicidando por causa da dor e queria atirar nele mesmo. No dia em que eles deveriam sair,
Eles substituíram a fechadura da porta do quarto e disseram que não lhes demos a devida atenção, mesmo que o tivéssemos feito. Mais tarde naquela noite sua mãe chamou a polícia e disse que meu irmão tinha uma arma e ameaçou atirar neles. Não temos nenhuma arma e a única pessoa que ela ameaçou atirar era ele mesmo por causa da dor física em que se encontrava. Ela só contou isso para minha mãe, que disse a meus amigos que a fizesse entender o quão grave estava ficando sua condição médica. Eles se mudaram um mês depois e eu não falei com minha ex-melhor amiga desde então. Fui preso e passei cerca de 32 horas na cadeia, porque ela me pregou uma partida. Ela era o motorista designado. Fomos a uma festa e eu bebi mais do que deveria. Ela me deixou a pouco mais de um quarteirão de minha casa. Quando saí da traseira do carro, não reconheci nada. Peguei meu telefone, mas percebi que não o tinha. Andei pelo quarteirão procurando por uma rua que conhecia, mas não consegui encontrar uma. Então escolhi uma direção para entrar e procurar por uma rua principal. Aparentemente ela havia pensado que seria engraçado deixar-me no bairro errado ao invés de ir na minha casa e tirar meu celular de cima de mim, de modo que eu não podia ligar para pedir ajuda. Supostamente, seu plano era me deixar vaguear perdido por uns 10 minutos e depois me encontrar para realmente me levar para casa. Ela nunca me encontrou. Depois de algumas horas de caminhada perdido, eu tinha ficado sóbrio e estava com sede. Eu tinha encontrado uma rua maior, mas era como se fossem 2 da manhã naquele ponto e tudo estava deserto. Então eu não podia pedir ajuda a ninguém. Por fim, vi um carro da polícia patrulhando e os sinalizei para pedir ajuda. Eles me disseram que eu estava a mais de 16 quilômetros de minha casa e que eu estava em um bairro muito inseguro. Eles não acreditaram na minha história. Depois de alguma discussão, eles se ofereceram para me dar uma carona para casa, mas me pediram para colocar minhas mãos atrás das costas enquanto me procuravam por armas. Eu cumpri e eles imediatamente me algemaram e me disseram que estavam me prendendo por embriaguez pública. Eu não tinha dinheiro na época, então não queria chamar ninguém para pagar a fiança por mim. Também me disseram que eles me libertariam assim que eu fosse processado, porque eu já estava sóbrio. Não havia janelas na cela de detenção, nem relógio, e eles nunca diminuíram a luz. Então eu e os outros não tínhamos noção do tempo. Eu era alimentado 2 vezes e tinha acesso a água em banheiro. Consegui adormecer algumas vezes, mas continuei a acordar tremendo. Quando finalmente fui solto, eram 9 da manhã um dia inteiro depois de ter sido preso. Meu colega de quarto tinha me dado como desaparecido e tinha sido informado de que eu tinha sido preso. Pude ligar para meu colega de quarto de uma cabine telefônica e fazer com que ele me buscasse. Algumas semanas depois descobri que a acusação de intoxicação pública havia sido retirada. Então felizmente não tive que pagar uma multa ou ter aulas de EDUI. Não tenho ideia do que está errado com meu amigo que me pregou uma partida. Ele pediu desculpas e se sentiu mal, mas eu parei de sair com ela depois disso.